Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos vou passar uma informação, inclusive para você que está em casa, nos acompanha, para não estranhar que nos próximos 2 domingos eu estarei fora. A partir de amanhã a gente vai dividir as férias de janeiro, que todo pastor tem direito, pastora tem direito. Então a gente vai dividir em 2 momentos, para não ficar 30 dias fora. Então em janeiro é férias do pastor, geralmente é janeiro. Então a gente vai pegar 15 agora. Eu preciso visitar minha mãe lá no Mato Grosso do Sul, já há quase 3 anos que não a vejo. Preciso ir cumprir a tarefa de filho, né? Então a partir de amanhã, então 2 domingos estarei fora, permitindo Deus, né? Então domingo que vem e no outro. Domingo que vem a presbítera Líria vai trazer o estudo de manhã com a escola dominical, e no outro domingo a presbítera Marlene. Nos domingos à noite, domingo que vem à noite será o Everton, que é seminarista da nossa igreja, aluno do nosso seminário em São Paulo, e no outro domingo o pastor Jair, tá bom? Então nesses 15 dias já estejam aí atentos pela ausência do pastor, tá? Vamos abrir Marcos, já estamos concluindo o estudo que nós iniciamos desde janeiro em Marcos. Precisamos até agora foram 37 aulas ministradas em Marcos, e estamos, com a graça de Deus, terminando aí a leitura e ao mesmo tempo o estudo deste belíssimo evangelho. Então, Marcos 14, como eu vou ficar 2 domingos fora, então eu preparei da seguinte maneira: eu vou fazer a leitura do verso 43 e vou seguir até o capítulo 15, e aí a gente vai fazer o resumo até sobre a prisão de Jesus, e aí quando eu voltar em apenas um domingo, a gente faz, no último domingo de novembro, no caso dia 27, a gente faz aí um resumo do capítulo 16, fechando assim o livro. E aí para o mês de dezembro a gente vai ter temas avulsos, certamente vinculados ao nascimento de Jesus. Então a gente vai da morte de Jesus e ressurreição ao nascimento, já que a gente vai concluir Marcos, permitindo Deus concluir Marcos em novembro, tá? Marcos 14, a partir do verso 43, eu vou ler o texto, os irmãos e as irmãs acompanhem, por favor. E logo enquanto Jesus, Marcos 14, tá? Verso 43. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e então beijou. 46. Então eles agarraram a Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Ora, todos os dias eu estava com vocês aqui no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. 50. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Lembra, fazendo uma pausa aqui, quando a gente lá no começo, em janeiro, começamos a estudar Marcos, uma das informações que foi dada sobre quem é o autor do Evangelho de Marcos, há uma forte ênfase que seja Marcos, inclusive por razões bastante peculiares, de uma proximidade que Marcos, ainda criança, há quem diga ali uma criança entre 5 e 10 anos de idade, uma criança mesmo, e por conta da família que acompanhava Jesus, Marcos viveu intensamente, ainda que como criança, viveu intensamente esse tempo final do ministério de Jesus. Então esse menino que sai correndo aí, ou essa pessoa, garoto que sai correndo aí, seminu, de acordo com o verso 51, tudo indica que é o próprio autor do Evangelho, ou seja, que bem mais tarde, como vocês sabem, Marcos foi escrito em torno de 40 anos depois da ressurreição de Jesus. Não é um evangelho que foi sendo escrito enquanto Jesus estava fazendo o seu ministério, não.
foi bem depois da morte de Jesus, como dizem aí aqueles que se dedicam bastante tempo estudando as informações históricas da Bíblia, tá? Então, de novo, 51, jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e saiu fugindo nu. 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitas testemunhas falsamente falavam contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. 57. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, aspas, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas, fecho aspas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Só me ocorre aqui, irmãos e irmãs, que essa resposta de Jesus é uma resposta que a gente chama de escatológica. Ela vai se cumprir no último dia, no dia do juízo do Senhor, né? Porque a Bíblia diz com toda clareza, e eu creio nisso, que no último dia, né, todos os mortos ressuscitarão, os vivos comparecerão perante o Senhor, e aí nós vamos ouvir o juízo, né? Então, para Deus 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como um ano, ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, aqueles sumos sacerdotes, entendeu? Que perguntaram, interrogaram, mas você não é o Cristo? Né? E a resposta de Jesus é bastante escatológica, né? Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem. Eles não viram ainda, eles verão, serão ressuscitados, porque eu creio na ressurreição. Você crê na ressurreição? Amém? Amém. Opa, serão ressuscitados e comparecerão perante o tribunal de Deus. Aí de fato eles constatarão que Jesus era o Cristo, e eles duvidaram, né? De novo, 62. Então Jesus responde: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Percebe então? Nuvens do céu, então é uma resposta escatológica, ou seja, só será cumprida no dia do juízo final. 63. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? 65. E todos aliás, ainda é final do 64, né? E todos o julgaram réu de morte. Foi condenado à morte, né? 65. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, mudou de lugar grande, enorme, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este também é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também o seu jeito de falar o denuncia, ou seja, você tem sotaque, né? É galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. 72. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que havia lhe dito, aspas, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes, fecho aspas. E caindo em si, começou a chorar. Agora, abrindo o capítulo 15, para terminar.
Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus responde: o Senhor está dizendo. Verso 3. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações estão fazendo a seu respeito. Verso 5. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia, no caso Pilatos. Depois a gente vai voltar, porque esse é um dos versículos que eu destaquei para a gente refletir mais detidamente, o verso 10 e o verso 11, tá? Mas repare, como dica, pois ele, no caso Pilatos, bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, aí é uma ironia, tá? Ou seja, é um deboche. Cuspiram, bateram na cabeça e aí se ajoelharam diante dele e começaram a adorar. Ou seja, como você pode adorar quem você cospe, bate e agride? Então, não há dúvida de que se trata de uma ironia. Ou seja, estão debochando até, vamos então adorar o rei dos judeus? Né? Então, esse é o cenário que nós podemos aqui visualizar do que estava acontecendo. Verso 20: e depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora para o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, portanto fora de Jerusalém, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, com perfume, ou um tipo de perfume amargo, mas Jesus não o aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver o que cada um poderia levar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia, mais uma vez um deboche, né? INRI, I-N-R, né? I, Jesus Nazareno, rei dos judeus, expressão em aramaico, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então o rei dos judeus termina assim, né? Então verso 26, e a inscrição com a acusação contra ele dizia, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Só um detalhe, porque é bastante curioso a gente não perder aqui a oportunidade, né?
É importante dizer que os principais sacerdotes, incitando a multidão, preferem soltar Barrabás, que vocês viram que, além de outros tipos de males que causava, ele era um assassino, né? E aí, quando a gente vai comparar com Jesus, que prefere trocar a Barrabás por Jesus, Jesus ressuscitou várias pessoas. Então, enquanto um tira a vida é solto, outro que dá a vida é morto. E feito pelos próprios presbíteros da igreja, presbíteros e pastores, a alta liderança, né? Aqueles que tomam a decisão. Vamos soltar um assassino, né, que está preso, porque é muito mais honrado, muito mais útil para nós, e vamos prender para matar um que fez tudo o que fez, né? Entre outras coisas, trouxe de volta a vida, né, de pessoas que a filha da viúva, o filho da viúva de Naim, Lázaro, né, a menina, quando ele diz Talita cumi, né, levanta-te e anda, ou seja, foram vários registros de ressurreição que Jesus fez sobre pessoas. Ou pelo menos, né, claro, para ser redundante, sobre mortos. 31. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, ou ressuscitou a tantos outros, e agora não pode vencer a própria morte. Verso 32. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos, né? Jesus mesmo disse em outra passagem: essa geração não precisa de sinal, porque sinais durante todo o tempo já foram dados e elas continuam não crendo. Mesmo que ele descesse da cruz, eles continuariam não crendo. Nunca creram, né? 33. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja com vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. A palavra aí, né, berro, porque a palavra grega é megale, então mega é de coisa grande, né? Mega promoção, né? Então mega ele deu um grande grito de dor, de desespero, de angústia, de decepção. Afinal de contas, ele foi morto pelos próprios líderes máximos da igreja, né? De decepção, de frustração, e então expirar. A palavra expirar ali vem do grego, né? De pneuma, né? Ou seja, de tirar o oxigênio de dentro dos pulmões. Então expirar é morrer mesmo, deixar de respirar. 38. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, depois a gente vai voltar a esse texto, esse versículo, que é um dos destaques também, só para nossa curiosidade, né? Enquanto sumos sacerdotes, gente da mais alta classe de direção da igreja, de gente entendida da escritura judaica, duvidou de quem é Jesus, um centurião que era um ímpio, um soldado romano, estava ali para cumprir a sua tarefa, a sua função, como parte do destacamento que dava segurança a Pilatos. Ele, vendo a cena, ele é comovido e diz essa frase que foi registrada, né? Que chegou até nós: verdadeiramente este homem era filho de Deus, né? Sempre me chamou a atenção essa expressão que está nos evangelhos, né? 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e José, e ainda estava também Salomé. Quando Jesus entrava ou estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, detalhe, viu? Ouça aí essa informação. José de Arimateia era membro do Sinédrio. A gente vai falar algumas vezes sobre o que era o Sinédrio, o que ele representava. Que também esperava o reino de Deus.
dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Ou seja, já faz tempo que Jesus morreu. Após certificar-se pela informação do comandante, então ele deu o corpo de Jesus a José de Arimateia. 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu no lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde Jesus foi colocado. Bom, até aí é o texto que nós nos propusemos a ler, deixando apenas o último capítulo 16 para a gente também fazer do mesmo modo, permitindo Deus, no último domingo de novembro, a gente concluir Marcos. Vamos mais uma vez orar, irmãos e irmãs. Vou pedir nosso irmão Carlos nos dirija nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que Tu abras os nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, através do pastor, possa dar-nos as instruções que nós precisamos, para que possamos, ó Deus, guardar as Tuas palavras no nosso coração. Amém. Dá-nos, ó Deus, nesse instante a Tua bênção, a Tua paz. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer um percurso destacando o seguinte tema, o título, do Sinédrio ao túmulo, tá? Então, a leitura que eu faço aqui, o resumo dessa parte final do 14 e todo o 15, é do Sinédrio ao túmulo. Vamos destacar então, hoje a gente vai ficar só com o texto mesmo, a gente não vai, senão a gente não consegue concluir esse bloco, né? Vamos ficar só com o texto, mas como eu disse para vocês, a gente vai destacar alguns detalhes do próprio texto 14 e 15, os dois capítulos. Vamos lá para o texto então, Marcos 14. Marcos 14, a gente vai reparar o verso 43. Você que nos acompanha de casa, nós temos como propósito hoje concluir Marcos 14 e Marcos 15 num breve resumo, já que o texto todo foi lido e relembrado por todos nós que já conhecemos o texto. Olha o 43, diz assim: e logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e escribas e anciãos, né? Então eu vou destacar aqui, no 43, a informação que nós temos é que Judas vem acompanhado de uma multidão, né? Duas coisas que eu quero destacar aqui: Judas é apóstolo, né? Andou com Jesus 3 anos, viu todos os sinais e maravilhas que Jesus fez, participou da última ceia. Se você reparar que aqui é uma quinta-feira, ou se você pensar sexta-feira, né, a ceia tinha sido celebrada ontem, e Jesus participou da Santa Ceia. Aliás, Judas, já estava tudo macumunado, e no dia seguinte ele reúne uma multidão, e aí a segunda informação, a multidão sempre acompanhou Jesus, e era a mesma multidão que Jesus alimentava, curava enfermos, expelia demônios, dava esperança, amava, enfrentava muitas vezes problemas com a liderança do templo e das sinagogas, porque Jesus fazia coisas que a tradição não permitia, por exemplo, conversar com a mulher em público, né? Curar no sábado, enfim, vocês viram tudo isso no livro de Marcos, viram tudo isso. E no entanto, 43, fechando aqui esses últimos dias, o acontecimento do ministério de Jesus, ele vai ser surpreendido por um colega, um irmão que acompanhou Jesus 3 anos, né? Então Judas de fato é uma representação de que
andar com Jesus, ou estar na igreja, tomar santa ceia, nada disso, né, pode dizer que você é convertido, ou que eu sou convertido. Então, por mais que incomode essa palavra, é o que você pode entender com toda certeza no texto. Foi Judas quem preparou essa cilada. E claro, subornado pelos principais sacerdotes. Por isso agora começa a fazer sentido porque durante todo o texto, todo o livro de Marcos, ele faz questão de dizer, aliás, só no capítulo 14 apareceram várias vezes a descrição, ou seja, claramente escrito, olha, foram os principais sacerdotes. Eu diria hoje aqui, a gente comparar como é que nós somos organizados como denominação, né? É gente do conselho também com o presbitério. É quem tem autonomia para tomar a decisão, tá? É nesse nível, e daqui a pouco a gente vai entender o que significa sinédrio nesse contexto. E o segundo detalhe que nós estamos destacando, que é a multidão, ora pois, a multidão vem com porrete e cacetete, né? Espada. Abra comigo o texto, Êxodo 22. Você que está em casa, abra o Êxodo 22, por favor, e vamos conferir o que dizia a lei sobre, dentre outras coisas, sobre tirar a vida de alguém. Êxodo 22, verso 2. Todos acharam? Amém? Se um ladrão for achado arrombando a sua casa, se você o matar, você não será culpado daquele sangue, né? Foi esse versículo que vários pastores aqui no Brasil utilizaram para dizer que o crente pode andar armado, e não só andar armado, mas se porventura invadir a sua casa, você pode matá-lo, porque isso é bíblico, né? Bom, e nós já conhecemos. O que é curioso é que quando você vai ler o texto de Marcos 43, a gente precisa colar no que está escrito, essa informação que está dita aqui. Olha só, acompanhe comigo o raciocínio. A multidão que veio já preparada para pegar Jesus, o texto diz que veio com porretes, né, cacetetes e espadas. Bom, não veio a mesma multidão que tinha sido, gente, importante lembrar, no capítulo 11, a mesma multidão que saudou Jesus quando entrou em Jerusalém. Disse: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, está se cumprindo o reino de Deus, o Messias está chegando, né? 3 dias depois, porque isso foi num domingo, então domingo, segunda, terça, quarta, entre quarta e quinta-feira, 3 ou 4 dias depois, entre quarta e quinta-feira, né, a mesma multidão agora está com porretes, cacetetes e espadas na mão, claro, orientada, ou eu vou dizer, não vou dizer orientada, mas convencida pelas principais autoridades da igreja a matarem Jesus, e desculpa aqui a expressão, viu, pesada, né? De forma estúpida. E Jesus interpela essa atitude, porque você pode conferir no 48, confere comigo, 48, Marcos 14, 48, né? Do 46, para ficar mais claro. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, tentou, né? Outro evangelho vai dizer que foi Pedro, né? Aí o 48 diz assim: Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? A tradução aí é o quê? É ladrão. Nós acabamos de conferir Êxodo, na própria lei dos judeus, né? Quando é que você matava alguém sem ter nenhum tipo de remorso? Quando ele te roubava. Dentro da sua casa. Percebe o que Jesus está colocando? Mas pera lá, vocês estão me comparando a um ladrão? Aí, olha, tudo bem, a lei judaica faz isso. Se alguém vai entrar na sua casa e te roubar, você pode matá-lo, para proteger a sua posse, a sua família. Mas vocês vão me matar desse jeito? Vocês estão me considerando um salteador, um ladrão, uma pior espécie.
Percebe aí a colocação irônica de Jesus? Ou seja, qual que é a lógica de vocês? Ou crentes, ou religiosos, ou principais sacerdotes? Qual que é a lógica de vocês? Né? Vocês vão cumprir a lei judaica comigo, levando isso como recurso? Né? Olha, você mata alguém quando ele invade a sua casa, né? E até naquele contexto por justiça, mas eu não invadi a casa de vocês. Aliás, eu nem casa tenho, né? Não tenho onde reclinar a cabeça. Eu só fiz o bem. Quantas pessoas foram curadas, enfermos libertos, gente que foi morta? Percebe a situação difícil? Como é que você pode? Qual que é a lógica que você usa para tirar a vida de alguém como Jesus? Né? Se não por, e aí um pouco mais adiante fala, por inveja. Você está atrapalhando o nosso negócio. Não tem outra explicação. Jesus não atrapalha o nosso negócio. Nós estamos perdendo dinheiro com você, prestígio. Você é um problema para nós, né? Então vamos aqui fazer um julgamento meio que mandrake, né? Todo cheio de defeito. Por quê? Porque gente sem vergonha é assim. Vocês conhecem a frase feita, né? Dentre todos os malfeitores, os religiosos são os piores, né? Dentre todos os malfeitores, os religiosos são os piores. Por quê? Porque eles não passam a ideia de que são maus. Porque em nome da religião dizem que fazem o bem. Aí quando se descobre que não, então eles são os piores, né? Porque devendo fazer o bem por saber que devem fazer, não fazem, ao contrário, fazem pior do que aqueles que estão no mundo, né? Então o destaque aqui é o que é curioso, porque a gente vê isso exatamente no contexto da fala de Jesus, né? Bom, então, se você reparar, no verso 44, para a gente pegar o contexto aí, tá? Marcos 14, 43, Judas vai até Jesus, junto com a multidão. Vou ler de novo. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, portanto alguém próximo. É como você, vamos dizer assim, é como você ser traído por um irmão de sangue. O ósculo santo de que fala o apóstolo Paulo tantas vezes é uma cultura bastante rica, Carlos Félix, na cultura judaica, até hoje. O carioca no Brasil ainda mantém um pouco isso, né? Os paulistas são mais assim, afastados, tal, né? Bom dia, boa noite, né? O carioca é mais aí, afetivo, né? Mas na cultura judaica era uma saudação, em vez de pegar na mão e bom dia, boa tarde, era o ósculo santo. Paulo destaca isso. Então Judas, por tão próximo de Jesus, então vamos lembrar, é apóstolo, andou 3 anos com Jesus, viu todos os milagres de Jesus, acompanhou, a gente pode dizer, né? Viu a ressurreição de Lázaro, tudo que se pode ter, né? E aí ele simplesmente vai e entrega a Jesus. Aí você fala, não, mas Jesus fala, para tentar aliviar a situação de Judas, a gente fala assim, né? Ah não, mas ele estava escrito, determinado que ele tinha que trair. Tá, então se não serve Judas, vamos um pouco mais adiante. Ele instiga a multidão. Ok. E para concluir, e também, além da multidão, tinha o quê? Você pode conferir aí, os principais sacerdotes. Então, gente, ele não estava sozinho. Ele era um diabo, né, como diz uma outra tradução, perdido mesmo, estava ali para fazer aquilo, cumprir a escritura, que ele seria traído, mas tinha uma multidão e tinha também a principal liderança da igreja. Verso 44, ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele a quem eu beijar. Então, com o símbolo do beijo, você percebe aí como é que muitas vezes aqueles que metem a mão no prato, né? Jesus usou essa expressão, aqueles que vão te trair, aqueles que metem a mão no prato com você, ou seja, é alguém que come, né, diariamente na sua mesa, né? É alguém próximo de você, filho, pai, mãe, irmão de sangue, gente assim, né? Não é distante. Aliás, a palavra traição não se aplica ao inimigo, né? Porque a traição, na verdade, é a agressão. Porque a pessoa que você não conhece, ela veio e te agrediu, né? Agora, aquele que você conhece, convive com você, aí não é agressão, aí é o que? É traição. Por quê? Porque não se espera ser traído por alguém que a gente ama. Não se espera ser traído por alguém que nos beija.
tá? Então esse é o contexto que eu destaquei aqui deste primeiro momento. Capítulo 15. No capítulo 15, eu quero destacar, como já havia dito na hora da leitura, né? Eu quero destacar 2 versículos. O versículo 10 e o versículo 11. Pois ele bem sabia, Pilatos, que era por inveja que os principais, de novo, gente, chega a ser cansativo a quantidade de vezes que Marcos faz questão de dizer quem é que estava conduzindo essa situação, né? Os principais sacerdotes. Pois ele bem sabia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes, de novo, incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás, né? Bom, aqui é impressionante como é que, né, assim, como pode, né? E hoje a gente está vivendo isso no Brasil de novo, né? Que a principal liderança, né, evangélica faz do povo, multidão, o que quer? Leva para cá, leva para lá, e vai para cá, e vem para cá, e vai para o outro, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, só para dizer, e de novo, já terminou a eleição, e graças a Deus nós estamos em paz no país, e não se trata aqui de escolher A ou B, mas, por exemplo, eu tenho um aluno da Assembleia de Deus, pastor Carlos da Assembleia de Deus, faz o nosso seminário em São Paulo, até se ele estiver acompanhando, ele sabe que é verdade o que eu estou falando. Eu falei assim para ele: ô Carlos, a liderança evangélica, essa poderosa que está na mídia, né, não tem candidato, não tem partido. O partido é quem está no poder, né? Os mesmos que agora estão apoiando A, né, já apoiaram B no passado. Tem fotos e vídeos, está tudo aí registrado. E detalhe, se porventura o candidato que eles não querem for eleito, vou dar 6 meses para eles já estarem juntos, apoiando e orando. No caso de um, não deu nem 6 meses, deu 1h30. Apuradas as eleições, nós temos vídeo. Apuradas as eleições e terminado e aferiu-se o resultado, um deles, já no culto à noite, no domingo à noite, por volta das 8h32, sei até o horário, por volta de 8h32 já estava orando pelo novo presidente. No dia seguinte, um outro fez um tweet. E ontem, aliás, anteontem, um veio já: eu perdoo o presidente Lula, né? Já, por quê? Porque interesse. Então eu achava que ia durar 6 meses, né? Não deu, no caso, 1h30, um dia e depois uma semana, né? E essas pessoas têm poder de dizer para multidões: olha, vem para cá, vai para lá e vem para cá. Então, assim, irmãos e irmãs, é lamentável que a gente permita, né, que opiniões políticas entrem na igreja dessa forma. É muito ruim, né? E entrou. Eu fico feliz de saber que nós estamos concluindo Marcos e podendo ver no próprio Evangelho de Marcos que isso não é novo. A principal liderança foi capaz de incitar uma multidão, Carlos. Vocês viram aqui comigo? A principal liderança foi capaz de incitar a multidão para matar Jesus de modo estúpido. Estúpido. Tinha apóstolo no meio, sumos sacerdotes, escribas, gente de alta liderança. Não tinha ninguém neófito, né? É gente de alta liderança, gente madura, gente de cabelo branco, gente experiente, como essa gente que lidera as igrejas evangélicas brasileiras, né? Tem um vídeo no YouTube, e esse eu posso falar porque tem milhões de visualizações, né? É pesado, é triste, mas o pastor Augusto Nicodemos foi diretor do Mackenzie, aliás, foi chanceler do Mackenzie por vários mandatos. É um homem culto, tem doutorado na África do Sul, é professor de teologia há muitos anos. Tem um vídeo dele no YouTube que diz que alguém pergunta se ele é a favor das armas. O dia que aprovar a lei, no dia seguinte eu estou com o meu 3/8 aqui.
E se entrar na minha casa, eu aqui, ó, dentro do zoinho, atiro sem dó. Tem um vídeo, eu posso colocar no link da igreja para a gente ver, né? Então, assim, não é uma pessoa simples que tem, né, dúvidas sobre o que ensina o Evangelho. Não, é uma pessoa de altíssima, né, categoria aí do conhecimento dentro de uma altíssima liderança da igreja, né? Então, irmãos e irmãs, o que a gente percebe é que isso está presente já de muito tempo e os resultados já não foram bons no passado, não podem ser bons no futuro, no presente e muito menos no futuro. Então a Escritura está aqui para nós exatamente para mostrar o que nós não devemos repetir, porque nós já conhecemos os resultados, né? Nós já conhecemos os resultados. Então por que essa comparação? Essa mancha que hoje muitas vezes está presente dentro das nossas igrejas, é mancha por conta de a própria alta liderança da igreja, contrariando a sua tradição. Neste caso, a IPEI do Brasil, né, nunca permitiu, e o dia que permitiu eu estou fora, nunca permitiu, entendeu? Que pastor no púlpito, ou representando a sua denominação, tome opção por A ou B, ou muito mais ainda, né, fazendo campanha dentro da igreja, dizendo na igreja em quem ou qual candidato, os quais candidatos a igreja deve votar. O senhor pediu a palavra? Não, eu entendi aqui o versículo 43, os escribas, o ancião e o doutor, eles não foram atrás de Jesus, né? Eles mandaram uma multidão para aprender Jesus. Eles mesmos incitaram. Eram mestres em fazer isso, né? Mas eles foram lá para aprender Jesus. Então mandaram a turma. Isso mesmo. Não vamos sujar as nossas mãos, né? Vamos abrir o texto de Esdras, capítulo 10. Esdras é assim, não muito distante de Salmos. Vai procurando com vizinhos da esquerda que logo você encontra, né? Esther tá ali perto. A hora que você encontrar, veja lá no capítulo de número 10. Vamos falar agora sobre o Sinédrio, né? O que era o Sinédrio e o que ele representava em Jerusalém no tempo de Jesus. Esdras, no capítulo 10, você achou Esdras? Capítulo 10, verso 8. Olha só. E que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho, aí que eu vou dizer para você, o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio, tá? As informações, irmãos, eu vou explicar para você. As informações dão conta de que quando o povo liderado por Esdras e mais tarde Neemias, Eliezer, volta do exílio, do Egito, na Babilônia, volta do exílio para Jerusalém, Esdras e Neemias contam essa história. Eles tomam uma decisão, aqui em Esdras, eles tomam uma decisão, Leila, presta atenção. Eles compreenderam que a causa do pecado, ou os pecados que causaram o exílio, ou seja, por que Deus permitiu que o templo fosse destruído, né, que nós fôssemos deportados não, né, porque eles não eram egípcios, né? Nós fôssemos levados para o Egito e passado por aquela humilhação de 70 anos, eles entenderam que a causa é porque os judeus se casaram com não judias. Então o Sinédrio, que mais tarde vai receber esse nome, presbítero Milton, o Sinédrio, que é o conselho dos anciãos, ou seja, eu diria, a quarta instância, no Brasil a quarta instância é o Supremo Tribunal Federal, né? Mas naquele contexto em Jerusalém, a quarta instância não era o Sinédrio, a quarta instância era o conselho ou a palavra do Pilatos, que é o governador da Judéia, que é romano, então tenta compreender aqui o contexto, tá? Mas o Sinédrio nasceu lá como um conselho, lá quando Neemias, ou Esdras e Neemias estão, depois do exílio, voltando para Jerusalém.
Então, a partir dali, eles criaram um conselho de anciãos para tomar as decisões. A primeira que eles tomam, nesse contexto, gente, é bastante curioso. A decisão foi o seguinte: olha, como a causa do nosso pecado, do nosso desterro, foi porque nós, judeus, casamos com não judias, então, com um aperto de mão, você manda embora a sua mulher estrangeira e os seus filhos. Detalhe, mulher com 15 filhos. Né? Percebe? E quem não vier, a decisão foi essa, os seus bens serão o quê? Espoliados, o que não presta a gente vai queimar. É o que o verso 8. Só para dizer então, que eles tomam a decisão, e quem toma essa decisão? O topo de quem manda na igreja. No nosso caso é o conselho, é ali que nós fazemos isso, e democraticamente, porque nós também elegemos presbíteros e presbíteras, nós os representamos, nós os permitimos nos representar, tá? Agora vai para você conferir mais uma passagem vizinha aí, o livro seguinte, Neemias, no capítulo 5, Neemias no capítulo 5, verso 7. Neemias 5, verso 7. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres magistrados e lhes disse: vocês são, olha a expressão, exploradores, cada um para com o seu irmão, e convoquei uma grande assembleia contra eles. Ou seja, Neemias, um único líder, tendo problema direto, presbítero Denilson, com o conselho de anciãos. Por quê? Porque eles não queriam, eles não queriam reconstruir os muros em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam ganhando, eles estavam tendo lucro da desgraça do povo. Gente, é impressionante. É impressionante. Gente como Sambalat, Tobias e Gesem fazia parte desse concílio. Né? Neemias faz o que, dona Débora? Ele convoca, entendeu? Aqueles que estavam com ele e fala assim: não, nós vamos levantar o povo para ir contra vocês. Vocês estão errados. Vocês estão explorando o povo. Vocês estão ganhando com a desgraça de Jerusalém. Né? Voltando para o texto. Então, quando você vai descobrir o que é sinédrio, volta lá para Marcos. Vamos terminando, né? Quando você vai para Marcos, você vai descobrir que o sinédrio é o quê? É a alta cúpula de quem tem autoridade para tomar decisão. Bom, no sinédrio você vai perceber que essas pessoas é quem tomam as decisões. Volte lá, Marcos 14, agora eu vou ler para você a partir do 56, tá? Observar alguns detalhes, né? Qual que é o modus operandi, ou seja, como é que os principais sacerdotes e anciãos, né, tomavam as suas decisões? Nós já vimos aqui o próprio Marcos dizer que uma das causas era por inveja. Outras passagens, financeiramente. Outras, politicamente. Ou seja, sobre todos os aspectos, Lídia, Jesus era um problema para a alta liderança judaica. Problema você resolve, né? Problema você elimina. Principalmente quando é um Zé Ninguém, desculpa a expressão. Quem é Jesus para nos impedir aqui? Nada, né? Vamos tirar qualquer pedra do nosso caminho que a gente tenha que tirar. Por quê? Para não atrapalhar o nosso comércio. 56, Marcos 14, 56. Pois muitas testemunhas, aliás, muitos testemunhavam o quê? Falsamente contra Jesus. Vamos relembrar? Bom, nós já vimos aqui que um apóstolo incitou uma multidão aí com pedras, cacetetes, espadas e porretes para ir contra Jesus. E Jesus reage: pera lá, mas vocês estão certos? Vamos aqui, aquela ideia assim, de você ser surpreendido por alguém da sua família, alguém muito próximo, né? Mas pera lá, vocês estão certos que vocês estão fazendo? Cacetetes, porretes e espadas para me prender? Vocês estão me confundindo com um ladrão? Com a lei judaica vocês podiam fazer isso, né? Mas aí Jesus apela para a consciência de quem está liderando aquilo. Roberto, pera lá, mas eu estou na sinagoga com vocês todos os dias. Ou seja, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós comemos na mesma mesa.
Eu estou ensinando a palavra para vocês. Poderíamos dizer, com o ministério de Jesus que a gente viu, né? Poxa, eu curei a família de vocês que estava doente. Eu amei vocês o tempo todo. Vocês têm certeza que vocês querem tomar essa atitude estúpida, me matar com paulada, porretada? É isso mesmo? Né? Bom, então os 56, o que fizeram? Para montar um falso tribunal, né? Arrumaram testemunha falsa. É nesse nível. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque você não tinha como pegar Jesus. Como é que você pega alguém que cura alguém da sua família? Tinha um endemoniado, ele libertou. Morreu alguém, ele ressuscitou. Multiplicou o pão. Amor e condicionamento. Como é que você mata alguém assim? Como? Porque matar um bandido é fácil. Bom, não sei se é fácil, eu não daria conta, né? Em tese. Ou seja, a gente se levantar contra a gente que não presta é fácil. Mas e contra alguém que só faz o bem para você? Como é que é? Eu fico tentando imaginar, que eu assim, não sou perfeito, mas eu não consigo, assim, não entra na minha cabeça como é que alguém que está nesse nível de experiência religiosa é capaz de fazer contra alguém que é do bem tamanha maldade. E não foi uma pessoa, não, foram muitas, para dizer, mas Judas estava prometido. Não, foram muitas pessoas. Então, o que fizeram? Arruma testemunha falsa. Vamos aqui montar um tribunal de Araque para condenar Jesus. 57. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, olha o que é curioso, para piorar a situação, porque não melhora. Do que ele foi acusado, né? 58 fala, eu ouvi ele dizer que ele vai destruir o templo em 3 dias. Olha o 58, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas, fecho aspas, né? Irmãos, é por isso que ele foi condenado. Você tem noção do que o texto fala para nós, presbítero Marlene? Jesus foi condenado porque diz que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Bom, primeiro que demorou 46 anos para ser construído, né? E eles queriam uma informação que? Conspiração. Olha, está conspirando. A bem da verdade, Denilson, tentaram de tudo e não acharam nada. E não há mesmo o que achar, né? Então você tem dúvida de que mataram Jesus porque ele estava atrapalhando o negócio? Eu não tenho. E são os mesmos que ainda hoje matam. E matam como? Não mais com arma, né, de fogo, né? Mas matam anulando a palavra. Anulando porque também não tem essa autoridade, né? Mas tirando a palavra e enganando o povo. Por isso que eu falo, em parte eu não tenho dó de povo ser enganado. Eu não tenho dó. Porque inocentes não são. Vão lá também para fazer um bom negócio. A maioria está lá para fazer um bom negócio. Como a maioria também a multidão já ia até Jesus para fazer um bom negócio. Queria cura, queria pão, queria um monte de coisa. Quando Jesus falou assim, olha, mas o principal motivo que eu estou aqui é João, capítulo 6 de João, tá? João 6, 27. O principal motivo que me fez vir aqui é a vida eterna. O que o povo faz? Vai embora. Como até hoje vai. Né? Então, irmãos e irmãs, o Evangelho é isso, né? Não é gostoso de se ouvir. Por quê? Porque ele nos julga, ele nos exorta, fala duro, fala a nossa alma, e é isso que ele diz, né? Então ele foi condenado, por quê? Porque ele disse que iria destruir o templo, que não destruiu, né? Iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Volte um pouco, no 61, tá? Volte não, adiante, né? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote, importante dizer, gente, ele ainda está sendo julgado na 3ª instância, tá? Vamos pensar assim, ele está ainda no sinédrio, respondendo às autoridades judaicas. Lembra que quem manda a última palavra em Jerusalém, Carlos, é do Império Romano. Quem representava o Império Romano? O governador Pôncio Pilatos.
Eles não poderiam, por exemplo, matar Jesus sem primeiro chegar e pedir autorização do Pôncio Pilatos. E quem respondia, né, pela vida e pela morte em Jerusalém é Pôncio Pilatos, ou o governador da Judéia, tá? 61. Jesus guardou silêncio. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então ele responde aquilo que eu já falei: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens, né, do céu. Ou seja, ele fala do reino escatológico. Vocês não vão ver agora, mas no tempo de Deus vocês vão ver. No tempo de Deus vocês vão ver. Quando Cristo voltar para estabelecer o juízo final, todos eles ressuscitarão e vão ouvir, né, a palavra de Jesus em Mateus 7, né? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, né? Vocês vão para o inferno e ali haverá choro e ranger de dentes, né? É isso, o juízo final é esse, né? Terminando, quem eram os sumos sacerdotes, né? Só para citar, você conhece o texto, quem quiser conferir, está em Levítico 16, 29 e 30, mas ou seja, o sumo sacerdote era a mais alta liderança. Tinha um sacerdote, que é quem fazia o sacrifício. O sumo sacerdote, Denilson, era aquele que se preparava um ano para uma vez por ano fazer um sacrifício para perdoar o pecado ou os pecados dos sacerdotes. Então seria mais ou menos assim, né? Numa escala, né? O bispo, né? Ou ali da mais alta corte, que vai agora fazer um sacrifício para perdoar o pecado daqueles da corte inferior, né? Então os próprios sacerdotes, que também eram seres humanos, portanto também pecavam, então, mas eles eram quem conduzia o povo para a santidade, por saber que eles também pecavam. Então uma vez por ano, o maioral, né, aquele que está no topo, que é o sumo sacerdote, ele se preparava para ir fazer um sacrifício para perdoar o pecado da sua classe, né? Dos sacerdotes. Agora, você compreende em que nível Jesus está sendo julgado? Ou seja, para o mais alto, para a pessoa mais poderosa, ou para as pessoas mais poderosas do Sinédrio. Elas estão julgando Jesus. Dá para dizer que eram pessoas incultas? Não, sabiam o que estavam fazendo. Claramente sabiam o que estavam fazendo, né? E no entanto tomam a decisão. Capítulo 15, senão a gente não termina. Capítulo 15, no meu texto, no meu relógio faltam 6 minutos, e aí a gente termina. Capítulo 15, versos 1 ao 5. Reparem, a gente entra agora na figura de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, ou seja, ainda no Sinédrio, né? Está dito aí, os escribas e todo o Sinédrio, e amarrando Jesus, aí sim, olha, já está condenado aqui. Ele foi condenado por quê? Primeiro, falsa testemunha, mas o mais próximo que chegar de alguma coisa acusável foi: eu ouvi dizer que ele vai destruir o templo e em 3 dias reconstruir. Ok, então, ok, basta, já não serve, está ótimo, é isso mesmo. Pega Jesus, prende Milton, e vai lá e leva para onde? Bom, agora tem que levar para a 4ª instância, que é a última, né? Vai lá para o Supremo Tribunal Romano, tá? Então, amarrando, verso do 1, né? Levaram até o tribunal e o entregaram para Pilatos. 2, perguntou Pilatos: você é o rei dos judeus? Então, político está preocupado com o político, né? Então, ele é o chefe da Judéia, né? Então, assim, pera lá, você é o rei dos judeus? Que se fosse, poderia ali, né, algum tipo de sombra. Ele não está preocupado se Jesus é o Messias, se é o Cristo, né, se é um sacerdote, se é alguém que faz o bem. Não, você é o rei dos judeus, né? Jesus ironiza: quem está dizendo é você, tu dizes, né? 3, os principais sacerdotes falaram: é ele, ou seja, já toma a palavra, não, é ele, verso 3, né? Os principais sacerdotes acusam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar:
você não vai responder nada. Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos se admirar. Ou seja, como é que pode? Detalhe, em Mateus 27, gosto muito daquela passagem, a mulher de Pilatos, Mateus 27, depois se você quiser conferir, 19, a mulher de Pilatos chega nele e fala assim: não te metas com esse homem, a noite inteira eu perdi o sono e uma coisa me incomodando para não mexer. Coisa linda, gente, a palavra de Deus é isso, não mexa com esse homem. Gente, é ímpio falando, Pilatos é ímpio, não é crente, não é sumo sacerdote, é nada. Fala: não mexa com esse homem, não mexa com ele. Incomodou Pilatos, tem que atender a claque, incomodou. E até ele fala: eu vou lavar as mãos, ou seja, já que vocês querem, eu não estou aqui para fazer religião, eu estou aqui para comandar a Judéia. Já que vocês querem matar esse homem, lava as mãos. Ou seja, ó, desse pecado, ele creu mais, irmãos. Para mim, ele creu mais, Carlos. Ele creu mais na mensagem de Jesus do que os próprios sumos sacerdotes. O centurião creu mais em Jesus do que os próprios. Talvez não é por isso que Jesus disse para um dos seus discípulos, né? Eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. Eu nunca tive dúvida de que há salvação fora da igreja. Nunca tive dúvida. Nunca tive dúvida. Porque da tradição católica romana nós herdamos do cristianismo essa frase, né? Essa fala feita. A igreja católica fala sempre, né? Não há salvação fora da igreja. Eu sou capaz de dizer que em muitos casos é mais fácil ter salvação fora da igreja do que dentro dela, porque a coisa está feia, tá difícil, né? Então sim, Jesus falou: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Será que não é um Pilatos da vida? Será que não é um centurião? Né? Gente que a gente fala, não, isso não é crente não, talvez mais crente do que a gente, né? Pelo menos o texto sugere isso. Capítulo 15 ainda, né? Verso 29 a 31, vamos terminar. Lá para frente, 29. Os que iam passando aí, então Jesus é condenado, né? No caso aqui, o Pilatos, né? É a última instância, ele autoriza, já que vocês querem, enfim, o resumo é esse, a gente leu, é bastante fácil de compreender a mensagem. Vamos só resumindo aí, 29. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salvou-se a si mesmo, ou salva-se a si mesmo e também, e desta cruz e salva também a nós, né? Que é a passagem que passa, por exemplo, em Lucas, é essa forma que ele usa. 31. De igual modo, os principais, de novo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros. Eles tinham consciência disso, né? Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Será mesmo? Né? Então Jesus não é o reino de Deus. Vamos concluir. O reino de Deus não é o reino dos homens, né? E a vida, quem perde a vida ganha, quem ganha perde, percebe? Né? E esses 3 dias não se tratam de um templo físico, mas se trata de ser morto na sexta-feira e ressuscitar no domingo e aguardar o seu retorno. Mas tem muita gente que não acredita mais na volta de Jesus. Tem muita gente que não acredita mais que há juízo final. Não há, um monte de gente, pastores, um monte de gente. Um monte de gente não acredita mais. Para mim, esse é o pior liberalismo, não lá no século XIX, viu, Carlos? Você que estudou teologia sabe o que eu estou falando. O pior liberalismo não é aquele lá que usava a ciência para entender a escritura, não. O pior liberalismo é o que nós estamos vivendo hoje. Um monte de pastor que não acredita mais em volta de Jesus, não acredita mais em vida celestial, não acredita mais no juízo final. Eu conheço dezenas, né? É isso. Isso é liberalismo. Porque o que é liberalismo? Você não acreditar que uma mensagem bíblica vá ser um elemento fundamental para mover a fé e a comunhão da igreja.
né? É o pior de todos. Bom, na parte final, o que nós temos aí na mensagem, duas coisas que eu quero destacar, e aí eu termino mesmo, em 1 minuto. José de Arimateia vai e pede o corpo de Jesus. E aí, quando ele pede o corpo de Jesus, tem duas informações importantes. O Pilatos se surpreende, mas pera lá, mas ele já morreu? Sabe por quê, gente? Você sabe quanto tempo durava alguém crucificado para morrer? Em média, 3 dias. 3 dias. Porque, em tese, ele não é agredido nas suas nas suas fontes vitais. Então, eles eram amarrados, para não rasgar facilmente, pregaram Jesus por conta do cumprimento da Escritura, né? Mas eles eram basicamente amarrados aqui nos braços, né, estendidos, e as pernas embaixo, óbvio, né? E a primeira reação era de uma absoluta, você já ouviu uma expressão bastante comum, né? Faleceu por, como é que fala? Falência múltipla dos órgãos, né? A primeira dor múltipla da crucificação é o quê? É uma contração de todos os músculos, né? Então, cãibras em todo músculo que você tiver, começa a romper os tendões, cara, assim, é um negócio. Então, por isso que era uma morte lenta, demorava-se em média de 3 a 4 dias para morrer, né? E Jesus morreu poucas horas depois. Por isso que o Pilatos, Cleide, se assusta. Mas pera lá, mas ele já morreu? Não, mas está cumprindo a Escritura, gente. Vai destruir o templo e a religião judaica em 3 dias. Vai destruir e reconstruir em 3 dias. Então esse templo será destruído e reconstruído em 3 dias, né? Segunda informação importante que eu gosto desse texto, dessa parte final. José de Arimateia vai pedir o corpo também porque quis dar dignidade para Jesus. Porque você sabe como termina alguém que era crucificado na condição que Jesus foi crucificado? Primeiro, como impuro, porque ele não foi digno de morrer dentro de Jerusalém. Você é tão maldito que você vai morrer junto com aqueles que são os piores, fora de Jerusalém. Por isso o Monte da Caveira, no Gólgota. E quem morria no Gólgota tinha as suas vísceras, né, comidas por animais, né? E o resto que sobrava apodrecia até. Então era lugar, desculpa aí, de mau cheiro, podridão, lugar podre, que era assim que morria, até não ter mais nada, comida de bicho, e depois apodrecia, os vermes, era assim. Você quer saber onde está isso? A fonte é A Cruz de Cristo, um dos clássicos textos de John Stott, você conhece bem, está lá. Todas as informações que eu estou falando aqui estão naquele livro lá, o clássico, A Cruz de Cristo, de John Stott. Para evitar que acontecesse isso com Jesus, José de Arimateia, detalhe, para mim, de consciência pesada, porque ele era membro do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio. Então ele vai lá, 45. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo para José. É um detalhe, né? Hoje nem a família tem direito de ficar com o corpo. Você vê o quanto mudou. Então naquela época, um corpo humano, nem a vida valia quase nada, Júnior. Imagina um corpo, né? Hoje não, nem a sua família, nem a própria família tem autonomia sobre o corpo. Você é obrigado a sepultá-lo. Se você quiser vender para a medicina, você não pode, para fazer experimento. O corpo não é da família, né? Então José de Arimateia, sabendo como alguém que era crucificado naquelas condições terminava, né, o seu corpo, ele vai, se condói. Tenho para mim que com dor de consciência, porque afinal de contas ele também votou. Ele nasceu de novo, né? Quando Jesus falou para ele, né? Aí ele vai, pega o corpo e coloca Jesus num túmulo, dá dignidade pós-mortem, né? A Jesus. E por isso Jesus foi sepultado, senão ele teria terminado apodrecendo, o corpo de Jesus apodrecendo. Bom, não porque estava nesse ponto, estava mesmo já profetizado que ele
né, ressuscitaria. Mas também se tivesse sido comida de bicho, e não tenho dúvida da ressurreição. E é por isso que não há nenhuma dúvida, nenhum problema de crente ser cremado, viu, gente? Tem uns que ficam, mas será? Olha, se você acha que depois de cremado você não pode ser ressuscitado, então você não é capaz de crer que Jesus criou todas as coisas do nada, né? Então Deus não precisa de uma matéria inicial para ressuscitar alguém, né? Não precisa. Aí cremar e pega a cinza e ainda joga no mar, né? Para dizer, aí não sobrou nada mesmo, né? Pronto, o milagre vai ser maior ainda, porque a expressão que o Carlos conhece bem, creatio ex nihilo, ou seja, que Deus criou todas as coisas do nada. Deus não tinha uma matéria inicial para. Aí dela, por isso que, por exemplo, a maçonaria que esteve na moda de novo esses dias aí, né? A maçonaria crê como seu, né? A sua coluna central, o quê? O supremo arquiteto. Para eles, Deus tem a titulação de o supremo arquiteto. Bom, o arquiteto trabalha com o quê? Com coisas para a existência. Então Deus não é arquiteto coisa nenhuma. Deus é o supremo criador de todas as coisas e criou tudo da sua palavra. Amém? Amém. Então não tem problema não, viu? O crente, quando morre, cremar o corpo. Porque Deus não precisa de cinza para fazer você ressuscitar. Deus precisa só de uma coisa, né? Sai para fora, Lázaro. Levanta, Carlos. Das cinzas, do nada. Não que você esteja, né? Só para dizer. É isso, gente. Esse é o Deus que eu creio, que está aqui nessa palavra, né? É isso. Essa é a mensagem central, né? Então, na último domingo de novembro, a gente termina Marcos com 16, falando da ressurreição e apontando para a volta de Jesus, porque ele voltará. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar? Diga, irmã. Logo que já está no assunto, né, do ladrão dentro de casa. Sim. Uns 30 anos atrás, eu trabalhava com um italiano, é o José, que eles moram até na Penha, na Zona Leste. Aí eu fui trabalhar, o caminhão não chegou, que era peixeiro, né? Trabalhei muitos anos lá. Ele vendeu aquele caminhão, eu fiquei no mesmo caminhão. E assim, o dia que eles não foram, eu falei, mas o que aconteceu? Aí eles falaram assim, olha, entraram 2 ladrões na casa do seu Zé, quem comprou foi o Ferante. Entrou 2 ladrões na casa do seu José e os 2 ladrões ameaçou o filho dele, que hoje ele é casado, ele é advogado e tudo, né? Esse menino. Eu acho que ele tinha uns 8 anos. E o revólver no ouvido da criança, os 2. Aí, ele, como ele é muito, assim, ele é muito calmo, ele controlou, só pedir que ele controlou os 2. Os bandidos. Os 2 bandidos. E eles queriam o corpo. Aí ele falou assim, ele foi conversando. Aí quando eles empararam no quadro, que não era nem corpo, nada. Deu uma ferrada em mas foi muito rápido. E ele estudou, sabe? Ele não estudou nem nada. Ele foi muito rápido. E ele estudou como ele ia fazer. Porque se a pessoa acreditia, pior. E ele era crente ou não? Esse seu José? Muito tempo que eu descobri o que eles eram. É o quê? Espírita. Então é por isso. Com todo respeito. Muitos anos eu descobri, eu não sabia. E eles eram assim, sigilosos, eles não tinham assim. Ficar contando as coisas. Conta com ninguém. E eu também nunca procurei, sabe? Muito tempo a esposa dele contou. Então vamos orar? Pai, nós te damos graças por esta manhã preciosa. Obrigado pelo tempo que passamos juntos, ó Deus, irmãos, irmãs. Desde janeiro, ó Pai, nos dedicando a esta visita panorâmica do belíssimo texto de Marcos. E obrigado, Pai, por aqueles que se dispuseram ao longo desses 10 meses, Senhor, dedicando tempo, leitura e atenção a compreender a Tua Palavra. Que oportunamente os tempos, os frutos, ó Deus, advindos dessa experiência de leitura, sejam, Pai, acrescentados na nossa vida, Senhor, e também em nossos ministérios.
leva-nos de volta para os nossos lares, prepara o nosso coração para o culto logo mais à noite, celebração da ceia do Senhor, que a cada dia, Pai, estejamos perseverantes no caminho até o fim, aguardando o reino celestial, a volta de Jesus. Fica sempre conosco, nos abençoando, agradecidos estamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, irmãs, a vocês aqui, aqueles que nos acompanham de casa. Tenham um bom dia em nome de Jesus. Abraços, Claudinho.